Com certeza você já se pegou adiando uma tarefa importante, pensando assim, eu faço isso depois. Esse é um dos maiores inimigos da produtividade e desenvolvimento pessoal, a procrastinação. E o pior é que muitas vezes nós nem sabemos por que as deixamos ela dominar as nossas ações desse jeito, apesar de sabermos que ela só atrapalha nossos objetivos. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma técnica simples, mas poderosa, chamada técnica dos 2 minutos, que pode ser a chave para finalmente eliminar a procrastinação do seu dia a dia e te ajudar, consequentemente, a começar a agir com mais eficiência. A técnica dos 2 minutos é baseada em um princípio simples. Se uma tarefa pode ser feita em 2 minutos ou menos, faça imediatamente. Parece simples, certo? Mas a razão pela qual isso é tão eficaz é porque o maior obstáculo da procrastinação é o próprio ato de começar. Muitas vezes sentimos que uma tarefa vai ser muito longa ou muito difícil, então a gente adia. No entanto, ao aplicar a técnica dos 2 minutos, você quebra esse ciclo e cria um impulso inicial. Quando você se dedica apenas a começar, a tarefa pode se mostrar muito mais fácil do que parecia ser. Isso ajuda a combater a paralisia que a procrastinação pode causar, permitindo que você entre em um fluxo de produtividade rapidamente. E o melhor de tudo é que se você começar, você vai ver os resultados a curto prazo, sem precisar se preocupar com grandes metas ou prazos muito longos. Essa técnica funciona muito bem, especialmente quando você tem muitas pequenas tarefas ou quase se sente sobrecarregado. Às vezes a sensação de ter um monte de coisas por fazer faz com que você nem saiba por onde começar. Mas ao aplicar a técnica dos 2 minutos, você pode facilmente dividir o que parece um grande fardo em pequenas ações simples que são fáceis de realizar. Ao fazer isso, você acaba criando um ciclo de ação, onde cada tarefa concluída dá um empurrãozinho para a próxima. Além disso, a sensação de criar várias pequenas tarefas rapidamente ajuda a aumentar a sua confiança e motivação para continuar agindo de forma mais eficiente. Com a técnica dos 2 minutos, o mais importante não é se preocupar com a perfeição da tarefa, mas com a ação de começar. Isso é o que muitos não entendem quando falam sobre procrastinação. A dificuldade não está no quão difícil a tarefa é, mas na nossa mente, que muitas vezes nos faz acreditar que ela é maior ou mais complicada do que realmente é. Quando você adota a mentalidade de 2 minutos, tudo fica mais simples. Você não precisa fazer a tarefa inteira, basta começar. Esse pequeno gesto pode ser a virada de chave para acabar com aquele ciclo vicioso de procrastinação, onde você fica paralisado por achar que algo vai demandar muito tempo ou esforço. Quando você coloca essa técnica em prática, começa a perceber que ao fazer o primeiro passo, você quebra o bloqueio mental que impede a continuidade das ações. E o mais surpreendente é que muitas vezes, após iniciar, você acaba se envolvendo tanto que termina a tarefa completa, mesmo que seu objetivo inicial fosse apenas dar o primeiro passo. Esse é o poder de iniciar alguma coisa. Você cria um momento que te empurra para frente e elimina a necessidade de pensar em uma grande tarefa de uma vez. Agora, é claro que a técnica dos 2 minutos não resolve todos os seus problemas de produtividade de uma única vez. Ela vai transformar você de uma pessoa procrastinadora em alguém super produtivo do dia para a noite, não é assim. Mas ela cria um hábito de começar. E esse hábito de começar é o que vai, ao longo do tempo, diminuir o peso das tarefas e aumentar sua capacidade de realização. Você vai começar a entender os desafios não são tão grandes quanto parecem, e que cada ação, mesmo que pequena, é um passo para conquistar seus objetivos. Outro benefício importante dessa técnica é a redução do estresse. Quando procrastinamos, muitas vezes ficamos ansiosos com o que temos que fazer, criando uma bola de neve mental. Com os 2 minutos, você elimina esse estresse, porque em vez de ficar pensando em tudo que você precisa fazer, você foca apenas no que pode ser feito agora. Isso reduz a sensação de sobrecarga e torna as tarefas mais gerenciáveis, ajudando você a criar um controle maior sobre sua rotina. Agora que você já entendeu o poder da técnica dos 2 minutos, vamos explorar como aplicá-la no seu dia a dia, com alguns exemplos práticos que vão ajudar a internalizar a técnica de uma maneira ainda mais clara. Imagina que você tem uma pilha de roupa para lavar. Se você parar para pensar em todo o processo, que é separar, lavar, secar, passar, pode se sentir sobrecarregado e a tendência é procrastinar. Mas e se você se concentrasse apenas em dar o primeiro passo?
só de colocar a primeira peça na máquina de lavar. Isso leva menos de 2 minutos. E uma vez que você começa, já estará no caminho para completar a tarefa. Outro exemplo pode ser o ato de responder e-mails. Você provavelmente já se deparou com uma caixa de entrada cheia, e a ideia de responder a todos aqueles e-mails parece uma tarefa interminável. Agora, em vez de pensar no número total de e-mails que você precisa responder, use a técnica dos 2 minutos. Pega um e-mail simples, de fácil resposta e responda ele rapidamente. Só isso. Quando você faz isso, não só está completando uma tarefa, como também começa a se sentir mais motivado para continuar com os outros um a um. Eu estou dizendo e-mail, mas você pode entender como mensagem do WhatsApp ou qualquer coisa do tipo. Agora você deve estar pensando, mas e quando a tarefa realmente não pode ser feita em 2 minutos? A resposta é simples. A técnica dos 2 minutos não é para completar tudo em um piscar de olhos, mas para começar. Quando você sente que algo é grande demais, divida em partes. Se você tem um projeto longo, como escrever um relatório, por exemplo, ou algo do tipo, a ideia não é escrever tudo de uma vez, mas dar um primeiro passo. A cada 2 minutos, você pode escrever um parágrafo, uma linha, e assim o relatório começa a se construir. Isso é o que muitas vezes falta na procrastinação. A percepção de que podemos começar com pequenos gestos, sem a necessidade de fazer tudo de uma vez. Para entender melhor, pense no processo de estudar para uma prova, por exemplo. Muitas pessoas adiariam esse momento porque pensam que precisam revisar tudo de uma vez. Mas se você dedicar apenas 2 minutos a cada vez para revisar um tópico, o processo vai se tornando mais leve e gerenciável. E com o tempo você terá estudado o suficiente para se sentir preparado sem aquela sensação de que a carga de trabalho é impossível de lidar. O grande truque aqui é entender que o início é tudo. Você não precisa ser perfeito, não precisa completar tudo em um instante. O mais importante é a ação inicial, o momento de pegar a tarefa e dar o primeiro passo. Não importa quão pequeno ele seja. Isso cria uma onda de produtividade e com o tempo você vai perceber que a procrastinação começa a perder poder sobre você. A técnica dos 2 minutos vai te ajudar a perceber que muitas vezes o maior obstáculo para realizar algo é apenas a nossa própria mente, que nos faz ela mesma acreditar que algo é mais difícil do que realmente é. Ao aplicar essa técnica constantemente, você vai transformar sua rotina conquistando mais produtividade com menos esforço. E com o tempo esse hábito vai ficar cada vez mais natural, ajudando você a conquistar seus objetivos com mais eficiência e confiança. Procrastinação, ela vai se tornar coisa do seu passado, não do seu presente. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, isso apoia demais. Deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!